Olá, bom dia, tudo bem? Espero que vocês tenham passado um excelente final de semana, um feriado maravilhoso, né? E vamos começar a semana com um tema bem interessante que é necessário que todos tenham conhecimento, né? Nós vamos falar sobre a prevenção ao assédio moral e sexual por um ambiente de trabalho mais positivo. Então, vamos lá para o nosso nossa primeira mensagem, sobre isso. Nossa primeira mensagem vai falar sobre da onde surgiu isso, Então, inicialmente eu quero esclarecer para vocês que nós vamos trabalhar com uma cartilha, advinda do Tribunal Superior do Trabalho. Ela foi montada junto com o Conselho Superior de Justiça do Trabalho, alinhada com as regras da OIT, na Convenção 190. Então, é uma cartilha que tem uma fonte do Tribunal Superior do Trabalho. E nessa cartilha, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer ações de reconhecimento, implementações de ações com vista a sensibilizar e esclarecer tanto os magistrados, servidores, estagiários, prestadores de serviço, empregados, enfim, todas as pessoas que são envolvidas numa relação de trabalho. Qual a finalidade? A finalidade é trazer uma relação de trabalho mais adequada, sem prejuízos à saúde física, mental, psíquica, Enfim, são políticas de prevenção e combate ao assédio, ok? Bom, seguindo aí o nosso conceito, nós dizemos que esse curso, essa roda de conversa, que a gente pode fazer várias rodas de conversa, ela tem a finalidade, de instigar os magistrados, os gestores, os empregados, principalmente aqueles de cargos de confiança, a pensarem em condutas do dia a dia que possam configurar um assédio no ambiente de trabalho para ter melhores condições de combatê-lo, ok? Agora nós vamos, fazer uma breve apresentação do que seria exatamente isso, Embora a palavra assédio ela seja um assunto amplamente comentado, muitas pessoas ainda desconhecem ou têm apenas uma compreensão parcial ou equivocada, sobre o tema assédio, tanto na qualidade de moral quanto na qualidade de sexual, E este material, esta palestra, ela propõe o quê? Ela propõe a conscientização daquele que o ouve, sobre o tema, a partir de diversas perspectivas, ok? Então, como exemplos práticos, nós vamos indicar situações que configuram assédio moral, outras ações que podem configurar um assédio sexual, com a indicação de possíveis causas, consequências, tanto de um quanto de outro, E também traremos, eu me deparei com uma situação de assédio, então aqui nós vamos também indicar as medidas para prevenção e como combatê-lo, ok? De forma a tornar o ambiente de trabalho mais saudável e positivo, tá bom? Então vamos lá, Inicialmente a gente precisa saber o que é um assédio,
Muita gente não sabe, né? O conceito do assédio, né? Então, o conceito do assédio é o moral, a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho de forma repetida e prolongada no exercício das atividades. Então, eu não posso considerar qualquer situação como um assédio, né? Existem algumas situações que ela, por ser eventual, eu torno ela como mal conduta e não como assédio. O assédio ele tem que ser repetido, né, e prolongado. Né? É uma conduta também que, pela sua repetição e prolongação, ela traz danos à dignidade, à integridade do indivíduo, colocando a sua saúde em risco e prejudicando, obviamente, o contexto do ambiente de trabalho. Né? O assédio moral, ele é conscientizado por especialistas como toda e qualquer forma de conduta abusiva, manifestando-se por comportamentos, palavras, atos, gestos, escritos que possam trazer danos à personalidade, à dignidade ou à integridade física e psíquica de uma pessoa, pondo em perigo o seu emprego e degradando o ambiente de trabalho. Né? Nós podemos dizer que caracterizam condutas repetitivas, né, aquelas que excedem os limites das funções das pessoas, né? Seja o excedente por ação, por omissão, por gestos, palavras que tenham por objetivo ou efeito atingir a autoestima da pessoa, a autodeterminação, a evolução na carreira ou a estabilidade emocional do outro, né? Ele pode ser praticado por um agente público ou por um empregado de uma empresa, certo? E isso traz danos gravíssimos no ambiente de trabalho, que pode ser auferível. O que é auferível? É medido, né? Uma das formas de violência que tem como objetivo desestabilizar o emocional e profissional de um indivíduo e que pode ocorrer por meio de ações diretas ou indiretas. As diretas nós temos acusações, insultos, gritos, humilhações públicas, né? Então, por exemplo, eu acuso a pessoa de ter feito um serviço errado, né? Eu pratico insultos, né, de vários gêneros, né? O insulto ele pode atingir o físico, pode atingir o psíquico, pode atingir o emocional, né? Humilhações, chamo a atenção de pessoas na frente dos outros, colocam as pessoas em situação vexatórias, né? E tem aquelas indiretas, que aquelas indiretas, geralmente, elas não são praticadas pelos gestores ou pelos líderes, mas elas são praticadas por um todo, pelos colegas de trabalho, que são aquelas, propagação de boato, ou você faz o isolamento social de uma pessoa, né? Ou o isolamento dela no ambiente de trabalho, é a recusa na comunicação com o outro, são as fofocas, porque fofoca também é uma forma de assédio moral, só que é um assédio moral coletivo, tá? E exclusão social, né? Aquela pessoa simplesmente ela é excluída,
né, no ambiente de trabalho, ela é excluída na hora do almoço, ela é excluída de todas as atividades da empresa, né? Isso é horrível, nós estarmos num lugar onde nós não nos sentimos pertencentes dele, né? A humilhação repetitiva e de longa duração interfere na vida profissional do indivíduo. Ele compromete na identidade da pessoa, ela passa a não se sentir mais capaz. Será que eu sou isso mesmo? Né? Ela mexe com a dignidade e as relações afetivas e sociais, porque a partir do momento em que eu me sinto incapaz, isso reflete na minha vida afetiva com o meu familiar, nas minhas relações sociais com os meus amigos, e isso vai gerando dano à saúde física, mental, que pode até evoluir para a incapacitação ao trabalho, ou então para o desemprego, ou até mesmo ele não suporta mais aquilo e ele vai à morte, porque ele se suicida, porque a angústia dentro dele é absurda, né? Essas condutas todas são incompatíveis com a nossa Constituição da República, com as normas, né, da Organização Internacional do Trabalho, fere todas as leis que falam sobre a dignidade da pessoa humana e o valor do trabalho, do valor social do trabalho, porque eu não sei se vocês sabem, mas o trabalho, ele tem um valor social, né? Nós fazemos parte de uma cadeia, né, que movimenta a sociedade, e o trabalho tem um valor social. A partir do momento que eu limito, incapacito uma pessoa para fazer parte, né, de uma cadeia, eu estou interferindo no valor do trabalho social, né? Então, todo esse tipo de situação tem que ser combatida. Então, meus amigos, vamos nos ater, né, ao que nós fazemos, tanto dentro da empresa como fora da empresa, ok? Bom, vamos para o outro tema, né? Outro tema não, continuando o tema, mas para algumas formas constitucionais de como nós vemos isso. Então, vamos lá. A Constituição da República, né, ela fala, né, que um dos maiores fundamentos é a dignidade da pessoa humana e o valor social, como eu falei para vocês, isso está no artigo 5º e 6º da Constituição Federal, tá? O Código Civil diz que todo aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar o direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E para quem não sabe, ato ilícito gera justa causa, ok? A Lei 8.112 de 1990 é a lei previdenciária e ela fala o seguinte: são deveres do servidor público, entre outros, manter a conduta compatível com a moralidade, com a moralidade tanto moral, né, na forma moral que nós falamos, como moralidade administrativa. Moralidade administrativa é aquela que todas as minhas ações estão baseadas num fundamento moral, né? Tratar as pessoas com urbanidade e ser leais às instituições a que servir. Então, veja bem, até o tratar as pessoas com urbanidade está na lei, né? Às vezes as pessoas
leem aquilo no regulamento interno, porque o nosso regulamento interno, ele possui lá tratar as pessoas com urbanidade. As pessoas acham que aquilo é só do regulamento interno, mas não é não. Aquilo foi tirado de uma lei, né? E isso também gera sanções. Eu não estou falando que a empresa vai punir todo e qualquer ato, mas é importante vocês saberem que os atos praticados por nós, que fere a lei, ela é passível de sanção, ok? Então vamos classificar aqui a tipologia dos assédios. Assédio moral interpessoal, né? Porque nós temos dois tipos de assédio, o institucional e o interpessoal, né? O interpessoal, ele ocorre de maneira individual, direta e pessoal. Lembra lá que eu falei? Tem duas formas, a direta e a indireta. A interpessoal, ela é direta e ela tem a finalidade de prejudicar ou eliminar o profissional na relação com a equipe, né? Então eu mino aquela pessoa na equipe, certo? E tem a moral institucional. Qual que é essa moral institucional? Ocorre quando a própria organização incentiva ou tolera atos de assédio. Neste caso, a própria pessoa jurídica é também autora da agressão, uma vez que, por meio dos seus administradores, se utiliza de estratégias organizacionais e humanas para melhorar a produtividade, criando uma cultura institucional de humilhação e controle. Então, o que nós estamos dizendo em relação a isso? Eu estou dizendo que eu fecho meus olhos para a conduta do assédio interpessoal praticado pelos meus empregados para eu ter uma boa produção. A partir do momento em que eu fecho meus olhos para esse tipo de ação praticada pelos meus trabalhadores um para com os outros, eu estou praticando um assédio institucional e aí eu sou responsável por isso, entendeu? Porque eu não coibi isso dentro da minha empresa, né? Então, nós não podemos tolerar isso, ok? A empresa, ela precisa trazer um ambiente saudável. E aquele que não colabora com o ambiente saudável, ele é cortado, ok? Então, vamos lá. E temos também o assédio moral vertical. Ah, doutora, o que é isso? Vamos lá. Ocorre entre pessoas de nível hierárquico diferentes, chefes e subordinados, que pode ser dividido em duas espécies, a descendente, certo? Né? E também como que funciona essa descendente? Essa descendente, né, ela vai variar. Vamos colocar aqui, ó. Você tem a sua equipe, tem o chefe, né? E o chefe, para variar o trabalho, ficou ruim e eu vou pedir para outro fazer. Então o chefe, ele delega alguma coisa para alguém, fala assim: olha, para, eu vou mandar outra pessoa porque você não entendeu nada, né? E aí começa, porque você não entende o que eu falo, você é burro, né? E aí começa a xingar as pessoas, né? E isso não deve acontecer, certo? Xingamentos, humilhações não devem fazer parte, né, de um ambiente de trabalho, certo? Né? Como que nós podemos trabalhar? São necessárias algumas correções. Pode refazer? Então, eu vejo aqui eu tenho um chefe que ele fala: pode parar, tá tudo péssimo, tá muito ruim, né? Vocês não prestam atenção, mas como que eu ajo quando a forma correta de eu agir numa situação dessa? É falar assim: olha, são necessárias algumas correções, você pode refazer? O chefe deve tratar a sua equipe com respeito, sempre com cordialidade, né?
Claro que tem momentos que o chefe ele vai agir com mais energia, né? Porque ele vai falar assim, rapaz, escuta só, qual é o procedimento? Ah, o procedimento é assim, 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 por que você não fez o procedimento? Eu não compreendo por que você não fez o procedimento. Ou quando você pede um relatório e a pessoa simplesmente não faz, entendeu? Ou simplesmente quando você pede um determinado trabalho e a pessoa passa um mês para te entregar, entendeu? Isso causa uma certa irritabilidade no chefe. Mas claro, o chefe ele vai cobrar. Não é que o chefe não pode cobrar. Ele vai cobrar, mas ele não vai te desrespeitar no sentido de te chamar de burro, no sentido de falar que você não presta, que você não serve para nada, que o seu trabalho sempre está muito ruim, entendeu? Isso não é legal, tá? Então, esse é um dos exemplos, né? Então, esse daqui é o que nós falamos que é o vertical. Ele é um descendente, é de cima para baixo, tá? Agora, nós vamos para o próximo. Veja bem, o ascendente. Então, vamos ver lá como funciona o assédio ascendente. O assédio é praticado por um subordinado ou grupos de subordinado contra o chefe. Ah, o chefe também pode ser assediado? Pode. O chefe também pode ser assediado, né? Consiste em causar constrangimento ao superior hierárquico por interesses diversos. Ações, omissões para boicotar um novo gestor, indiretas frequentes diante dos colegas e até chantagem visando a uma promoção são exemplos de assédio desse tipo. Ah, o funcionário pode assediar? Pode. Quem diz que não? Quem diz que o assédio é só de cima para baixo? Tem de baixo para cima também. É aquilo que eu falei para vocês. O gestor pede um relatório e demora um mês e às vezes ele nem entrega o relatório. Ou ele pede um determinado trabalho e não é entregue. Entendeu? Ou ele pede, faça X e ele não faz, né? Isso é um assédio também, de baixo para cima. Veja bem, esse tipo de assédio, ele visa o quê? Desestabilizar o superior dele, de forma não ética. Entendeu? Então vamos lá. Vamos transformar a vida do novo chefe num pesadelo. A própria palavra já fala, né? Vocês vão arrumar um complô, não vai passar nada para ele ser demitido, né? Para tentar desestabilizar o superior, isso não é ético. Veja bem, ser chefe não é fácil e vamos ajudar. O respeito à hierarquia faz parte da convivência no trabalho. Hoje nós estamos deparando aqui com um monte de pessoas novas, inclusive eu, né? Então, vocês também podem praticar um assédio contra o chefe de vocês. Isso é grave. Vamos para o outro assédio. Assédio moral horizontal. Como que ele acontece? Ocorre entre pessoas que pertencem ao mesmo nível hierárquico, chefia com chefia, ou empregado com empregado, por exemplo, mecânico com mecânico, faxineiro com faxineiro, ou melhor, vamos colocar assim, os mesmos níveis como ajudantes, assistentes, analistas, mecânicos, enfim, né?
comportamento instigado pelo clima de competição exagerado entre os colegas de trabalho. O assediador, ele promove liderança negativa perante os que fazem intimidação aos colegas, conduta que se aproxima a um bullying, né? Por ter como alvo vítimas vulneráveis. Um exemplo, tem um grupo de pessoas, eu isolo a pessoa e falo, ela não dá conta do trabalho. Sempre sobra pra gente. Então, você tem lá no departamento e fala assim, esse cara é lerdo demais, ele não dá conta do trabalho não, sempre sobra pra gente, ele é terrível, né? Tá vendo? A gente nunca atinge a meta por causa daquele infeliz lá, por exemplo, né? O cara apertou ali, fez o negócio errado e a gente sempre tem que corrigir. A turma da manhã, do dia não trabalha não, só a turma da noite é que dá conta. Sempre sobra pra gente. Isso é um bullying. E bullying é assédio, né? Então vamos lá. Veja bem, pare para pensar. O bullying entre colegas, ele prejudica não só a vítima, mas todo o ambiente de trabalho, porque todo mundo fica insatisfeito. Vocês atingem uma pessoa e traz um ambiente muito hostil entre vocês mesmos, entre nós mesmos, né? O que eu que estou vendo lá, o problema, posso fazer? Eu posso perguntar o seguinte, eu posso te ajudar? Você está com alguma dificuldade? O sucesso da equipe depende da colaboração de todos. Então, quando um departamento acerta ou chega no alvo, não é por uma pessoa, é pelo empenho de todos. Pensem nisso. Hoje nós estamos com a manutenção em evidência. Vocês estão praticando assédio contra a manutenção. Vocês sabiam disso? Porque tudo é a manutenção. Vocês já perguntaram lá na manutenção? O que a manutenção está precisando de ajuda? Não, só vai lá atacar a manutenção. E assim sucessivamente. Então vamos perguntar no que eu posso ajudar, ok? E vamos lá, e temos o assédio misto, né? Que consiste na acumulação de assédio vertical, horizontal, todos os tipos de assédio, né? A pessoa é assediada por superiores hierárquicos, também por colegas de trabalho. Em geral, a iniciativa da agressão começa sempre com um autor, fazendo com que todos os demais colegas acabem seguindo o mesmo comportamento. O que nós, gestores, temos que fazer? Observar isso e coibir essa prática, ok? Então, vamos lá. Então, vamos ver algumas situações de assédio. Atitudes que caracterizam um assédio. Retirar a autonomia do colaborador ou contestar a todo momento sua decisão. Sobrecarregar o colaborador com novas tarefas ou retirar o trabalho que habitualmente competia a ele executar, provocando a sensação de inutilidade e incompetência. Ignorar a presença do assediador, dirigindo-se apenas aos demais colaboradores. Eu simplesmente entro na sala, falo só com fulano e ignoro os demais, né? Passar tarefas humilhantes, né? Gritar ou falar de formas desrespeitosas, espalhar rumores ou divulgar boatos ofensivos a respeito do colaborador, não levar em conta os seus problemas de saúde. Tem pessoas que têm limitações e infelizmente nós temos que em determinado momento levar em conta isso. Às vezes fazer um remanejamento, enfim, a gente precisa ser sensível ao outro, né? Criticar a vida particular da pessoa, né?
isso já está misturado com a fofoca também, né? Atribuir apelidos pejorativos. Eu abomino apelido, tá? Nunca gostei de apelido. Eu acho que as pessoas precisam ser chamadas pelo nome dela, né? A não ser que ela não goste do nome dela e prefira ser chamada por um determinado nome, né? Mas fora isso, apelido é horrível, né? Impor punições vexatórias, como dancinhas, prendas, etc. Postar mensagem depreciativa das pessoas em grupos nas redes sociais. Evitar a comunicação direta dirigindo-se à vítima apenas por e-mails, bilhetes ou terceiros ou de forma de comunicação indireta. Então, assim, eu estou no meu ambiente de trabalho, eu tenho que tratar com determinada pessoa, eu vou tratar com ela diretamente. Eu não vou ficar só no e-mail, só no blá blá blá, para evitar falar com ela, né? Isolar fisicamente o colaborador para que ele não tenha comunicação com os demais colegas. Isso também é horrível e acontece, então. Desconsiderar ou ironizar injustificadamente as opiniões da vítima. Então, tudo que a pessoa fala, você discorda. Tudo que a pessoa fala, você discorda, você tem um porquê e você não faz. Retirar cargos ou funções sem motivos, né? Impor condições e regras de trabalho personalizadas, diferentes das que são cobradas dos outros. Olha, para todo mundo é assim, mas para você vai ser assim. Delegar tarefas impossíveis de serem cumpridas ou determinar prazos incompatíveis para a finalização do trabalho. Existem coisas que são impraticáveis, eu não vou atingir aquela meta, então isso é um assédio. Manipular informações, deixando de repassá-las com a devida antecedência necessária para que o colaborador realize suas atividades. Veja bem, isso daqui pode ser tanto horizontal como vertical, tá? Deixar de passar informação para o gestor, isso é um assédio, ou a informação devida, para que ele tome uma ação devida. E, infelizmente, eu vou dizer para vocês, aqui acontece muito isso, né? Nós que estamos na liderança, nós sofremos muito isso. E isso tem que acabar aqui, porque isso é assédio, tá? Isso é dificultar o trabalho do outro. E isso tem que acabar, tá? Vigilância excessiva. As pessoas têm que ter uma liberdade para trabalhar. Ela tem metas, prazos, né? Eu não tenho que estar em cima dela toda hora. O bom profissional, ele faz sem pressão. Sem pressão no trabalho. Eu não tenho que estar lá todo dia perguntando se deu certo, tá fazendo, não tá fazendo. Eu tenho que falar, todo dia apertou porca, todo dia, você digitou certo o e-mail, você fez. Não tenho. Todo mundo sabe a sua responsabilidade. Limitar o número de vezes que o colaborador vai ao banheiro e monitorar o tempo que ele lá permanece. Muitas empresas fazem isso. Não é o nosso caso, mas tem muitas empresas que fazem. Mas também não é para o nosso funcionário também passar meia hora lá, zap, não dá, né? Que, aliás, uma coisa também que é fato, muitas empresas de transporte, celular, né, ele só pode ser utilizado, né, principalmente na mecânica, que vocês trabalham com muita coisa, deixa lá bonitinho. Desculpa, no armário e utiliza no sua hora do almoço, tá? Exceto para os gestores. É uma sugestão. Talvez seja uma sugestão inadequada que eu estou falando aqui agora. Mas não dá para ficar no telefone, no zap apertando uma porca. Não dá para ficar no telefone zap fechando uma folha. Não dá para ficar no telefone zap fazendo um relatório, tá ok? Advertir arbitrariamente, né? Eu devo advertir, sim, mas eu devo educar, ensinar também.
instigar um controle de um colaborador por outro, criando um controle fora do contexto da estrutura hierárquica, para gerar desconfiança e evitar a solidariedade entre colegas. Então, quem é que vai ter um controle na sessão? É aquele a qual foi delegado. Pronto, acabou. Entendeu? Ele vai ter, claro, sempre um braço direito, né? Mas aquele braço direito ele não vai poder exigir, né, como um gestor do departamento, entendeu? Olha só, situações isoladas podem causar dano moral, mas não necessariamente configuram um assédio moral. Para que o assédio seja caracterizado, as agressões devem ser repetidas por tempo prolongado e com a intenção de prejudicar a vítima emocionalmente. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês? Eu estou dizendo que o assédio moral, voltando lá para o começo, ele tem que ser aquela conduta tem que se repetir por um longo tempo para ser assédio, tá? Mas essas medidas têm que ser coibidas na empresa para que ela não seja um assédio moral. Ok? Então vamos lá para a nossa próxima página. E o que não é assédio? Vocês precisam saber também que não é assédio, porque nem tudo é assédio. Exigências profissionais. Eu vou exigir um trabalho, quero que ele seja cumprido, vou estimular o cumprimento de metas e isso não é assédio, tá? Toda tarefa apresenta um certo grau de imposição a partir de definições e resultados a serem alcançados. Então, o seu chefe, ele te cobrar a sua tarefa, exigir um prazo coerente, obviamente, né? Isso não é assédio. Porque o chefe está cobrando demais. Ele está cobrando demais porque você tem que apresentar um resultado dentro daquele prazo esperado. Ponto. Tá? Mas desde que seja com urbanidade. Aumento do volume de trabalho. Dependendo do tipo de atividade desenvolvida, pode ter períodos de aumento de volume de trabalho e vai ter a realização de serviço extraordinário. Isso também não é assédio. Olha, você vai precisar ficar até mais tarde. Vai ficar até mais tarde. Tá? Mas você está falando que não pode pagar hora extra. Não, veja bem, eu não falei que não pode pagar hora extra. O que eu falei é que, se necessário, vai fazer hora extra sim. O que não pode é fazer a hora extra que não seja autorizada pelo seu chefe. Então, se você tiver que terminar um trabalho ou fazer uma hora extra por causa do assédio, por causa do trabalho que precisa ser entregue, você vai fazer, né? Uso de mecanismos tecnológicos de controle. A empresa ela pode gerir o quadro dela da forma que ela quiser e usar equipamentos tecnológicos, sim, tá? É o ponto eletrônico, é auditar os e-mails, é verificar os seus lançamentos, enfim, a assiduidade do colaborador. Isso, ela vai cobrar isso também na forma de assédio. Né? Nós temos um contrato de trabalho e nós temos que cumprir o contrato que nós somos, ao qual nós somos contratados. Então, eu tenho um horário de trabalho, eu tenho que cumprir meu horário de trabalho, eu tenho que chegar no horário, eu tenho que me vestir adequadamente, eu tenho que usar EPI, eu tenho que cumprir umas 44 horas semanais, se precisar de hora extra eu vou fazer, né? E eu tenho uma meta a alcançar, essa meta é atingível, eu vou atingir, eu estou aqui para trabalhar. Chega no final do mês, você tem o seu pagamento, tem o seu vale, você tem o seu Sodexo, a empresa cumpre a parte dela e vocês cumprem a parte de vocês, ok? Más condições de trabalho, né? A condição física do ambiente de trabalho, exemplo, pequeno, pouco iluminado, por exemplo, não representa um assédio. Tá? A não ser que o profissional seja colocado nessas condições com o objetivo de desmerecê-lo. Então, assim, eu tenho uma estrutura pequena, eu tenho pouca iluminação. Essa deficiência de estrutura não gera um assédio,
né? Então não vai falar, porque eu tô aqui. Não, isso não gera assédio, né? Vamos buscar melhorar, mas isso não é assédio, tá ok? Porque às vezes as pessoas confundem demais as coisas, né? Então vamos lá. E aí a gente vai começar para as causas de um assédio, né? Qual é a causa do assédio, né? O assédio, assédio moral no ambiente de trabalho estão ligados a fatores econômicos, culturais e emocionais, né? As principais causas é o abuso do poder diretivo, busca incessante do cumprimento das metas, cultura autoritária, despreparo do chefe para o gerenciamento de pessoas, rivalidade e inveja, né? E as consequências disso? O assédio moral traz consequências psíquicas, físicas, sociais, profissionais para o assediador e prejudica o ambiente de trabalho, as organizações, enfim, né? Então vamos lá, né? As consequências para o indivíduo: dores generalizadas, palpitação, distúrbios digestivos, dores de cabeça, hipertensão arterial, alteração do sono, irritabilidade, crises de choro, abandono das relações pessoais, problemas familiares, isolamento, depressão, sintomas de síndrome de pânico, estresse, esgotamento físico e emocional, perda do significado do trabalho e suicídio, né? Em 2020 eu me deparei com uma situação familiar em relação a isso, né? E a pessoa estava sofrendo um assédio, e era um assédio mesmo, terrível, né? E ela chegou a perder o significado do trabalho e tentar o suicídio, né? Isso foi terrível, né? Mas glória a Deus, né? Deus é muito bom. E isso não aconteceu, né? Mas foram 2 vezes. Então, o quão grave é isso, tá? Chamar a pessoa de inútil para mim. Olha, existe uma palavra que eu escuto muito aqui, né? Um peso morto. Nós não devemos falar isso. Eu não gostaria de ser chamada de um peso morto. Hoje eu passo por uma dificuldade. Hoje eu não tenho dificuldade, mas amanhã eu posso ter. Então, essa palavra peso morto é um assédio. A gente tem que tomar cuidado com ela. Tanto os colegas de trabalho como os gestores, né? Então, se tiver algum problema em relação a isso, vem e fale direto com a gente. Mas jamais chame alguém de peso morto. E eu escuto muito isso. Vamos lá. Consequências para a organização: redução de produtividade, rotatividade pessoal, aumento de erros e acidentes, absenteísmo, que são muitas faltas, licenças médicas, exposição negativa da marca, porque aí a empresa ela passa a ser vista como muito uma empresa ruim no mercado de trabalho, né? E infelizmente hoje a Raposa está nessa situação e cabe a nós mudar esse cenário, né? Indenizações trabalhistas, nós tivemos muitos problemas em relação a isso, e multas administrativas, né? E para o Estado, porque a gente tem uma consequência para o Estado, né? É um custo, porque a partir do momento em que eu trago uma doença a uma pessoa, que eu deixo uma pessoa doente, né? O Estado ele vai ter custo com tratamento médico, despesas com benefícios sociais, que são os previdenciários, custos com os processos administrativos e judiciais, porque muitas vezes a pessoa não consegue o benefício de primeira, aí ela vai tentar na justiça. Então, assim, você viu o que um assédio causa? O quanto de transtorno que ele causa? Ele não causa só transtorno para a pessoa, ela causa transtorno para a pessoa, transtorno para os colegas que estão em volta, transtornos para a empresa e também para o custo da empresa, né? Para a pessoa que fica doente e até para o Estado. Você tem noção disso? Então, o assédio é muito mais além daquilo que a gente imagina, né?
Então vamos agora, né, para a parte final, que é como prevenir o assédio, né? Existem várias formas de prevenir o assédio moral no trabalho, mas a principal é a informação. Garantir que todos saibam que o assédio é moral e quais são os comportamentos e ações aceitáveis no ambiente de trabalho para contribuir com a redução e até a eliminação dessa prática. Vamos ver algumas medidas de prevenção? Incentivar a efetiva participação de todos os colaboradores na vida da empresa, com definição clara de tarefas, funções, metas e condições de trabalho. Então, muitas vezes, a cada 2 meses, você fazer um feedback, né, com a sua equipe, seja individualmente ou de forma geral, é muito importante. Né? Você dizer para a sua equipe, olha, o nosso trabalho está assim, a nossa meta é assado, nós precisamos melhorar isso e nisso nós estamos excelentes. Todo mundo precisa saber, né? Nós temos que ter esta prática, porque muitas pessoas questionam as coisas porque elas não têm o feedback, tá? Instituir e divulgar um código de ética da instituição, enfatizando que o assédio moral é incompatível com os princípios organizacionais. O Grupo Vida, ele abomina o assédio, tá? A nossa alta direção, ela abomina o assédio, qualquer tipo de assédio, tá? Promover palestras, oficinas e cursos sobre o assunto, incentivar as boas relações no ambiente de trabalho, com tolerância à diversidade de perfis profissionais e ritmos de trabalho. Então, uma hora eu quero dar para vocês liderança, um treinamento de uma ferramenta chamada DISC, porque através do DISC você consegue observar o perfil profissional dos seus funcionários, né? Dos seus liderados, e aí você consegue fazer até uma distribuição melhor das funções, tá? Ampliar a autonomia na organização de trabalho após fornecer as informações e recursos necessários para a execução da tarefa, reduzir o trabalho monótono e repetitivo. Tem trabalho que é monótono mesmo e é repetitivo. Então, de tempos em tempos, eu faço um rodízio, né? Porque senão a pessoa não aguenta, gente. Observar o aumento súbito e injustificado de faltas ao trabalho. Realizar a avaliação de risco psicossocial no ambiente de trabalho, né? Garantir que práticas administrativas e gerenciais na organização sejam aplicadas a todos os colaboradores de forma igual, com tratamento justo e respeitoso. Dar exemplo de comportamento e conduta, né, adequada, evitando se omitir diante de situações de assédio moral. Eu não posso aceitar isso. Não posso, literalmente. Mas como que eu vou fazer? Você vai ter um ouvidor para isso. Oferecer apoio psicológico, orientação aos colaboradores que se julguem vítima de assédio, estabelecer canais de recebimentos e protocolos e encaminhamentos de denúncias. Então, assim, a gente vai montar, né, uma caixinha desse tipo de denúncia, tá bom? Ali a denúncia vai ser colocada, né, e nós vamos dar o retorno. Vamos fazer a avaliação, ok? Né? E o que fazer com a vítima? Eu tenho que fazer alguma coisa com a vítima, não posso deixar ela só assim, né? Reunir provas do assédio, anotar com detalhes todas as situações do assédio sofridos, data, hora, listar nomes, enfim. Fazer o processo administrativo, né? Buscar ajudar os colegas, principalmente daqueles que testemunharam os fatos e que já passaram pela mesma situação, buscar orientações psicológicas, como se comportar para enfrentar a situação. Aí, nesse caso, nós temos na assistência médica, né? A assistência médica, ela tem lá um apoio psicológico, né? E de cara vocês já vão ser encaminhados para isso, né? Existe no próprio aplicativo da assistência médica um apoio psicológico, ok? Comunicar a situação do setor ao responsável do setor, né?
ou há uma ouvidoria, né? Caso não tenha sucesso na denúncia, aí a gente procura outros meios, né? Que não é o caso, tá, gente? A gente está aqui para resolver a situação. E avaliar a possibilidade de ingressar com uma ação. Não, isso não, pelo amor de Deus. Vocês não vão ingressar com ação nenhuma, né? E quanto aos colegas, oferecer apoio à vítima, disponibilizar como testemunha, comunicar ao setor responsável, né? E qualquer pessoa que testemunhe um assédio, né? Venha até nós, venha até a mim, se for o caso, né? Nós vamos ter em breve uma psicóloga aqui, né? Que vai poder ouvir a vocês, né? Porque nós precisamos trazer um ambiente de trabalho saudável, ok? Né? Então, as legislações, né, dos tipos de assédio que nós falamos, né, são aquelas lá, 8.112 de 90, a Lei Complementar 3579, o Código Penal, né, e a recomendação AIT. Então, essa é a forma de assédio moral. O sexual vai vir numa outra palestra, né? Mas, por fim, o nosso é esse daqui. Então, nós temos que coibir toda forma de assédio. E, gente, qualquer um pode praticar o assédio, ao contrário do que vocês imaginam. Eu espero ter esclarecido adequadamente. Nós vamos ter, assim, 10 minutos para vocês, para responder algumas perguntas, né? Que vocês receberam um papel aí, né? Para vocês fazerem a pergunta de vocês, para a gente explicar. Se passar esses 10 minutos e a gente não conseguir responder as perguntas, posteriormente, por isso, a gente envia a resposta da pergunta de vocês, né? Ou seja, por e-mail ou por telefone mesmo, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Uma excelente semana, né? Essa semana é a semana do combate ao assédio moral e sexual. Muito obrigada pela presença. Até a próxima.